Shalom a todos. Olá, Vanilda. Shalom. Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Rav Yosef Baruch. Baruch Hashem. Deixa eu ver aqui agora. Rav Yosef Baruch. Kol HaKavod, Baruch Hashem. Vou pedir por hoje Shmuel enviar de novo, que agora sou eu que estou atrapalhado aqui hoje. Que brachá, que brachá. Baruch Hashem. Kol beseder, Rav? Hakol Beseder, que brachá, que benção podemos estar aqui, né? Mais uma live. Tenho certeza que a live anterior foi muito edificante e essa não será diferente, né? Baruch Hashem. Bom, acho que o Rosh já enviou, aceitando. Aí, agora sim. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Kol HaKavod, Baruch Hashem. Shalom, shalom Rabino, shalom Rosh Joshua, Baruch Hashem. Shalom, Rosh. Alegria Shalom, estar com Shmuel. vocês. Shalom a todos que estão nos acompanhando também. Grande bênção, Baruch Hashem. Que brachá, que benção. Bênção. Diego Vinícius, Shalom, Josué Correia, Josué 12 Tribos. Pessoal, eu peço para que vocês enviem, por favor, para 3, 4, 5 pessoas. Compartilhe essa live para que possamos ter engajamento, para que ela possa chegar nas pessoas que precisam escutar, as pessoas que querem aprender mais. Não esqueçam de curtir, compartilha no seu privado, para que possa alcançar a todas as pessoas. Baruch Hashem. Kol HaKavod, Baruch Hashem. Pessoal que acompanhou a última live na quinta-feira passada, né, nós falamos sobre a estátua da ONU, se é ou não é a besta do Apocalipse. Né, os irmãos, eu creio que os irmãos que viram aquela live, mesmo ao vivo ou na gravação depois, né, que ficou salvo no Instagram do próprio Rabino Yosef, Beseder Gamor. se você visualizou, viu essa conversa que nós tivemos ali, também fizemos uma resposta, né, a perguntas que vocês colocaram nos comentários. E no dia de hoje nós vamos fazer uma explanação muito interessante, ainda dentro do contexto de Hit Galut, né, ainda dentro do contexto dos últimos dias. Né? Então é um tema muito importante, muito especial. Vale a pena você compartilhar esse assunto, e ainda mais dentro de uma perspectiva judaica, né? Muitos não têm esse entendimento, muitos não recebem a maneira como a visão judaica enxerga os últimos dias dentro das escrituras, dentro da Bíblia. Então isso é algo muito especial de você compartilhar, ainda mais para aquela que estuda as escrituras, que quer conhecer mais, que deseja, né, saber um pouco mais da palavra de Deus. Então essa é uma live muito especial para você, sem dúvida. Baruch Hashem. Ângelo Márcio, em 2 minutos nós vamos começar, são 8h03 agora. No final nós vamos abrir para perguntas, para que o Rav possa responder, o Shmuel, todos possamos nos interagir. Eu peço para as nossas respectivas esposas, se puder compartilhar nos grupos de WhatsApp, compartilhe também os nossos queridos Talmidim nos grupos. Vocês que têm acesso, compartilhe também no Facebook. Vamos fazer essa live chegar no máximo de pessoas possível. Sabia que espalhar as boas novas no dia de hoje está mais fácil do que nós imaginamos? Apenas com 2 cliques, 3 cliques, você consegue evangelizar, consegue espalhar as boas novas. Então, eu peço para que vocês, encarecidamente, possam compartilhar com o máximo de pessoas o possível. Baruch Hashem. Rodrigues, nosso querido Ari Tzahak Ben Avraham, Menashe Ben Avraham, o Nelson, shalom a todos. Baruch Hashem, temos aí 1 minuto para começar. Kol HaKavod, Baruch Hashem. Tema de hoje, o anticristo e a construção do terceiro templo. Tema muito relevante para todos nós.
Bom, 8h05, pedimos que vocês continuem compartilhando, continuem curtindo. Podemos começar? Sério? Nós vamos desativar os comentários somente durante a explanação e logo no final nós vamos abrir novamente. Bom, para que nós possamos entender os aspectos do anticristo e também sobre o terceiro templo, nós precisamos entender como Hashem dá a ordenança para Moshe Rabbeinu de construir uma casa, a casa prometida, a casa de santidade. E essa casa prometida começa com o que chamamos na língua hebraica de Mishkan, que é o tabernáculo, que é um santuário móvel que acompanhou Israel durante os 40 anos do deserto, que também ficou ali um tempo em Shiló. E logo depois, esta casa foi solidificada no que nós chamamos de primeiro templo, ou Rishon Beit HaMikdash. E os aspectos em que esta casa de santidade foram montados no deserto, as instruções que Moshe Rabbeinu recebe do Hakadosh Baruch Hu, do Santo Bendito Seja, foi para que ele fizesse exatamente como havia visto nos céus. Então, ele junta duas pessoas, Betzalel e Aholiab, um da tribo de Yehudá, tribo de Judá, e Aholiab da tribo de Dan. Então, o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, inspira esses dois para que pudessem fazer exatamente as coisas que estavam na cabeça de Moshe. Veja, na época não tinha planta, não tinha fotografia, não tinha nada. Então, eles fizeram exatamente aquilo que Moshe Rabbeinu tinha visto nos céus. E sabemos toda a estrutura do Mishkan e, posteriormente, a estrutura do templo sagrado seguiram os mesmos padrões, e inclusive o segundo templo também, conhecido como Templo de Herodes, seguiram também os mesmos padrões que foi dado para Moshe Rabbeinu no deserto. E esses padrões, nós temos ali um pátio, logo após, dentro de um santuário, o que chamamos de lugar santo, e então o Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, em língua hebraica, chamada de Kodesh HaKodashim. E vejam que dentro desse santuário possuíam também os utensílios. No pátio, nós temos, logo de entrada, o Mizbeach, o altar de sacrifício. Logo após, nós temos o Kior, ou a pia. E agora, para um lugar mais elevado, no que chamamos de lugar santo, nós temos ali 3 utensílios. À esquerda, o menorá, o candelabro de 7 hastes. À direita, Shulhan Rapanim, ou a mesa dos pães da preposição. E à frente, um outro Mizbeach, só que dessa vez, um altar de incenso. E atrás do altar de incenso, um parohet, uma grande cortina, que muitos traduzem como véu, mas de véu não tem nada. Era muito pesada, muito espessas as montagens. O Rosh Shmuel tem um shiur maravilhoso sobre o parohet. E atrás, no Santíssimo Lugar, ou no Kodesh HaKodashim, ficava então Aron Haedut, ou Arca do Testemunho, Aron Habait, Arca da Aliança, das quais nós conhecemos muito bem. E todos sabemos esses utensílios. Vejam que na contagem dos utensílios já nos ensina muitas coisas. O nosso objetivo aqui é apenas preparar um pano de fundo para que possamos entender o terceiro Beit HaMikdash, mas existe algo fantástico nesta estrutura. Veja que na entrada para o pátio possuía uma porta de 4 colunas. Assim diz a Parashat Terumah, Sefer Shemot, no livro de Êxodo, essas 4 colunas logo na entrada. A entrada para o lugar santo já não eram 4 colunas, sim 5 colunas. E então, a entrada para o Santo dos Santos, onde havia o parohet, ou a grande cortina, o véu, já voltaria novamente a 4 colunas novamente. Se nós fizermos as somatórias das colunas, aquilo que sustenta o Mishkan, uma base, nós obteremos o número 13. Veja, 4 mais 5 mais 4. E nós sabemos que o número 13 é muito significativo dentro da cultura judaica, porque o número 13 é exatamente a gemátria da palavra Ahavá. Ou seja, Deus resolve dar para Moshe Rabbeinu a estrutura de uma casa de santidade para que ele pudesse se relacionar com o seu povo através do amor que ele tem por Bnei Israel e, por consequência, todos aqueles que estão inseridos dentro do povo de Israel. Então, nas colunas, nós já temos muitos significados importantíssimos de aprendizado para todos nós,
que na porta da frente para o pátio, 4 colunas. Como dissemos na live anterior, o número 4, muito significativo, porque ele representa uma dimensão geográfica. Por exemplo, os 4 cantos do mundo, norte, sul, leste, oeste, os 4 ventos da terra, os 4 cantos da terra. Então, o número 4 é muito significativo. Logo a pergunta: quem tem acesso a este relacionamento com Hashem? Os 4 cantos do mundo, através da porta. E quem é a porta? Mashiach Yeshua diz em uma de suas falas: eu sou a porta das ovelhas. Quem entra por mim encontrará pastagem. E veja que a primeira coisa que nós temos é o altar de sacrifício, ou seja, para um relacionamento com Hashem, nós temos que vencer os nossos pecados, queimar a carne e, por consequência, obter um culto de adoração a Deus. Logo após vencer os pecados, nós temos a pia, onde nós nasceremos de novo, para estarmos prontos a acessar aquilo que está mais elevado dentro do lugar santo. E após passar por esses 2 utensílios, nós temos ali agora uma entrada para o lugar santo. E eu falo em metáforas, porque através do sangue de Yeshua, todos nós fomos feitos reis e também sacerdote. Veja que Deus, ele muda o acesso, mas ele não muda o processo. O acesso anteriormente era no mundo físico, através de um grupo de Kohanim, sacerdotes da família de Arão. Após a ressurreição de Yeshua, esse acesso que não está mais no físico e sim no espiritual, passa agora para todos aqueles que estão enxertados, que guardam o Torá e assim sucessivamente. Então, o processo continua o mesmo. O acesso agora que é espiritual. E para a entrada no lugar santo, que é um lugar de mais elevação, agora já não são mais 4 colunas, e sim 5 colunas. E o que existe no lugar santo? Nós temos a menorá, nós temos a mesa dos pães e temos o altar de incenso. Brevemente, menorá, unção, Ruach HaKodesh, mesa dos pães, provisão, altar de incenso, oração. Então, para que nós possamos ter acesso a essas coisas, precisamos passar em uma porta de 5 colunas. E essas 5 colunas é nada mais e nada menos do que Rumshei Torá, os 5 livros da Torá. Ou seja, através da palavra de Deus, através da Torá, nós temos então acesso à capacitação do Ruach HaKodesh, acesso à provisão e às orações atendidas. Então vejam que esta mesma disposição se repete no Rishon Beit HaMikdash, no primeiro Beit HaMikdash, construído por Shlomo HaMelech, esta mesma disposição. Porém, o que o rei Salomão faz, dotado de muita sabedoria, o rei Salomão, ele amplia esses utensílios. Ao invés de uma menorá, ele coloca 10. Ao invés de uma mesa de pães, ele também coloca 10. Por quê? Assim como a nação cresceu, então precisaria agora de uma obra-prima, como chama isso? Algo maior para poder multiplicar. E bom, matando os 2 últimos minutos que nós temos aqui ainda para passar por hoje, Shmuel, porque são muitas coisas, os nossos sábios vão dizer que o Beit HaMikdash, o templo sagrado, é a boca de Deus aqui na terra. A boca tem 3 funções. A primeira, comer. A segunda, falar. E a terceira, beijar. Através da boca, quando nós comemos, nós mantemos os nossos corpos vivos. Mantemos a nossa neshama colada no corpo. Pode ver que quando nós ficamos em jejum, a nossa neshama está quase se desprendendo. E se estendermos muito, nós acabamos nos desfalecendo. A segunda função da boca é falar. E por que nós precisamos falar? A fala conecta o meu mundo com o mundo daquele que está me escutando. Conecta o meu universo, os meus pensamentos, com o universo dos pensamentos daquele que me escuta. E a terceira função da boca é o beijo. Ou seja, um relacionamento de afeto, amor e carinho. Seja um ósculo santo, um beijo santo para com os amigos, para com os nossos familiares, para com os nossos entes queridos. Então veja que esta mesma função existe no Beit HaMikdash como a boca de Deus na terra. Através dos korbanot, dos sacrifícios, mantinha o Beit HaMikdash avivado, ou seja, vivo. Através dos sacrifícios que eram oferecidos, e o sacrifício era nada mais, nada menos do que a alimentação do Beit HaMikdash.
que manteria o Beit HaMikdash de pé, ou seja, o nosso serviço de adoração, que nos dias de hoje, com a ausência do Beit HaMikdash, é mantido pelas nossas tefilot, pelas nossas orações. A segunda função da boca de Deus na terra era falar. Assim como os Kohanim entregavam esses sacrifícios, mantendo o Beit HaMikdash avivado, de pé, então Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso, se comunicava com o seu povo através da fala. Veja que no Sefer Shemot diz que Deus falava com Moshe de entre os querubins da arca, falava, se comunicava. E a terceira relação da boca, o relacionamento íntimo, através das nossas orações, através de escutar a voz de Deus, nós temos verdadeiramente o beijo de Deus nos nossos corações, que é o afeto íntimo de amor e proximidade. Yafé, muito bonito, muito lindo. Eu queria trazer aqui para vocês também um detalhe. Quando a gente vai falar de profecia, em hebraico nós chamamos nevuá. E as pessoas pensam que a profecia é monolítica. Já eu me explico. Mas a profecia não é monolítica. Ela não tem uma face só. A profecia não tem uma única aplicação. Quando nós vamos comparar isso, no sentido metafórico, a profecia é como se fosse você pegar uma pedra próxima a um lago e você jogar essa pedra horizontalmente perto da superfície do lago, e essa pedra ela toca variadas vezes na face das águas até a sua última vez ela mergulhar propriamente dentro da água. E essa metáfora ela explica plenamente como que a profecia funciona aqui nesse mundo que nós vivemos. No caso, a profecia comparado à pedra sendo um elemento que está fora da realidade das águas, está fora da realidade daquilo que está dentro do lago. O que isso quer dizer? A profecia ela está fora do tempo e do espaço. A profecia está acima desse mundo. Ela não está dentro do mundo material. Essa profecia vem de dentro de Hashem. Essa profecia vem de dentro do Eterno. E quando essa profecia ela entra dentro do nosso mundo, quando ela vem descendo as camadas superiores dos mundos até chegar a esse mundo mais baixo que nós estamos, essa profecia ela alcança diversas aplicações. Então, cada profecia ela tem diversas aplicações. Alguns dos rabinos dizem que são 4 aplicações, outros dizem que são 70 aplicações, outros dizem que são 600.000 aplicações, ou seja, tudo conforme a profundidade da palavra do Eterno. E entrando agora propriamente no assunto que nós estamos falando aqui, que é o tema do terceiro templo, que o Rosh Joshua já trouxe aqui uma introdução maravilhosa sobre esse assunto, eu quero meditar com você num capítulo 8 de Daniel, do profeta Daniel, e nós vamos ver justamente como que essa profecia ela tem um comportamento duplo, um comportamento triplo conforme passam-se os tempos. Se você analisar comigo, em Daniel capítulo 8, versículo 3, o livro já vai registrar a aparição de um ail, de um carneiro. E ali o livro vai descrever que esse carneiro ele possui 2 chifres. E se você ler o versículo 20 desse capítulo, o próprio Daniel, o próprio livro interpreta que os 2 chifres desse primeiro carneiro que aparece são os reis da Média e da Pérsia. Ou seja, o carneiro em si, ele representa o Império Medo-Persa. E logo em seguida, depois desse carneiro, no versículo 5, o profeta Daniel começa a descrever um bode que vem logo em seguida. Esse bode, ele, diferente do carneiro, ele só tem um chifre. E ali, se você ler o versículo 21 desse mesmo capítulo, o próprio livro se interpreta. Ele diz que aquele bode era o Império da Grécia. Era o Império Greco-Macedônico. A gente está falando aqui sobre esses impérios. Se você viu a live da semana passada, você já está muito bem inteirado sobre esses reinos, né? Verdade. Mas aqui nós vemos o seguinte. Veja lá, aqui nós vemos o seguinte. Esse bode ele tem um único chifre. E se você estudar mais as interpretações, o Malbim, que é um comentarista dentro do judaísmo, ele vai dizer esse chifre
é o Alexandre o Grande. É aquele que vai subir, vai fazer elevar o Império Greco-Macedônio. E o que ocorre, Raverim? O que ocorre? Nós vemos que, na continuação do texto, o bode simplesmente destroça o carneiro original. Simplesmente destroça o carneiro. O que isso quer dizer? Estamos falando sobre a ascensão do Império Greco-Macedônico e a derrota, né, a queda do Império Medo-Persa pelas mãos de Alexandre o Grande. Mas o que nós vemos logo em seguida na descrição do texto, e se você ler o texto, você verá que é exatamente conforme os acontecimentos históricos. Porque logo quando o bode destroça o carneiro, o texto diz que o bode tem o seu chifre quebrado. Aquele grande chifre, esse chifre imponente, ele é quebrado. O que isso quer dizer? Alexandre o Grande morre. E na morte de Alexandre o Grande, agora vamos voltar para o texto, quando esse chifre é quebrado, 4 chifres nascem no lugar daquele chifre imponente. E dentro da história, logo depois que Alexandre o Grande morre, 4 generais ascendem no poder do Império Greco-Macedônico. Eram os 4 generais do próprio Alexandre o Grande. E aqui eu vou citar para você o nome deles. Seleuco, Lisímaco, Ptolomeu e Cassandro. Desses 4, o principal que você precisa aprender é o Seleuco, que era justamente o general que ficou responsável pela região de Israel. Ficou responsável pela região do que hoje é chamado a Palestina. E é exatamente isso que o texto prossegue dizendo. Na continuação, é dito que um pequeno chifre nasce de um desses. Um pequeno chifre. Que pequeno chifre é esse? De qual desses chifres ele nasce? Nós aprendemos ao longo da história, quando você estuda a história, propriamente você vai perceber que do terreno em que o Seleuco dominava, surge um governador chamado Antíoco Epifânio IV. Antíoco Epifânio IV, pelo Ibn Ezra, ele é exatamente o chifre pequeno que nasce dentro desses 4 chifres. E o que é interessante quando nós vamos falar sobre esse chifre pequeno é que o livro de Daniel, agora no versículo 12, ele vai dizer que esse rei, esse governador, que é o chifre pequeno, que é, pelo Ibn Ezra é o Antíoco Epifânio IV, é ele quem vai trazer o que se chama de Pesha Ashomem, que quer dizer a iniquidade desoladora. Né? A iniquidade desoladora. E ele suspende o sacrifício contínuo. Ele suspende o sacrifício e a oblação no templo naquela época. Para você se situar bem na história, isso aconteceu no século IV antes de Cristo, no século IV antes da Era Comum. E o que é essa desolação? O que é essa profanação que Antíoco Epifânio IV fez na terra de Israel, especificamente no Templo de Jerusalém? É exatamente a história de Hanukkah. Nós estamos vindo da história de Hanukkah, estamos vindo dessa festa agora. Você tem essa história muito bem fresca na sua mente, em que, da parte dos gregos, debaixo do governo de Antíoco Epifânio IV, existe uma profanação no Templo de Jerusalém, em que até mesmo uma estátua gigantesca de Zeus foi posta em cima do altar sagrado. O mesmo altar que o Rosh Joshua mencionou ali como sendo um dos elementos sagrados do templo. Uma estátua de idolatria foi posta em cima do altar. Porcos foram sacrificados dentro do pátio. Uma total depravação, uma total abominação do santuário sagrado de Hashem. E ali, Daniel chama isso de abominação desoladora. O que nós estamos falando sobre isso e está relacionado com o terceiro templo? Muito simples. Porque Yeshua, no capítulo 24 de Mateus, e aqui eu vou mencionar o verso para você, exatamente o versículo 15, Yeshua diz o seguinte: quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. O que Yeshua está falando aqui? O que Yeshua está fazendo? Ele está fazendo uma reaplicação
da profecia que se cumpriu no Império Greco-Macedônico, ali na pessoa de Antíoco Epifânio, e ele está reaplicando isso para os tempos futuros. Ele está colocando essa palavra de Daniel, essa profecia que tinha se cumprido na literalidade, ele está colocando essa palavra novamente nos planos futuros. Isso para você entender que a profecia não é monolítica. Ela não tem uma única aplicação. Ela tem várias aplicações ao longo da história em vários níveis de interpretação, que é o que Jesus está fazendo aqui. Agora, se nós olharmos o capítulo 24 de Mateus, nós vemos que ali é o capítulo apocalíptico que Yeshua está falando. E ali está relacionado vários versículos, e nós vemos que muitas das descrições que Yeshua fala se cumpriram ali no ano 70, na queda do Templo de Jerusalém. Porém, esse versículo, quando diz, quando a abominação desoladora se encontrar no lugar santo, quem lê entenda, esse versículo se cumpriu na destruição do templo. Houve uma profanação tão grande como aconteceu nos dias de Antíoco Epifânio IV, na época do Império Romano. Nós vemos que não. Ali, os soldados romanos, logo quando entraram na cidade de Jerusalém, eles automaticamente destruíram o santuário. Não profanaram o santuário com sacrifícios a animais idólatras. Não colocaram essas idolatrias. Logo quando entraram em Jerusalém, logo já foram tacando fogo e destruindo a casa de Hashem. Então, esse texto, propriamente, ainda falta ser cumprido profeticamente, porque ainda existe uma abominação. Existe uma desolação, uma abominação desoladora que ainda é necessária ser cumprida, ser realizada. E quando nós falamos sobre isso, nós perguntamos assim: quando que essa abominação desoladora vai acontecer? Então, nós vemos que o próprio Daniel, ele nos dá uma dica de quando que essa abominação desoladora iria se repetir nos tempos futuros. Acompanhem comigo. Está dito em Daniel, capítulo 9, versículo 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Lembre-se que essa semana individual que Daniel está falando está dentro do cumprimento das 70 semanas de Daniel. E esta última semana, ela ainda não se cumpriu. Essa última semana ainda não aconteceu. Por quê? Porque o templo ainda não está de pé. As semanas, elas começam a sua contagem quando o templo está de pé. E ali ele diz o seguinte: ele firmará aliança com muitos por uma semana, isto é, 7 anos. E na metade da semana, nos 3 anos e meio, no segundo 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel coloca o cessar do sacrifício dentro da metade da última semana profética que ele menciona no capítulo 9. E ele reforça isso no último capítulo, no capítulo 12, versículo 11. Ele diz assim: desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a Shikutz Shomem, é o nome que está dito ali, que é a abominação desoladora, né? A palavra que Yeshua usa ali no capítulo 24 de Mateus, haverá 1290 dias, que são justos 3 anos e meio. Então, quando que o sacrifício contínuo, quando que as oblações serão tiradas, serão suspensas? No meio da grande tribulação, no meio dessa última semana profética que Daniel profetiza. E aqui, Raverim, nós vemos claramente se haverá sacrifício contínuo, se haverá sacrifícios, se haverá oblações, é porque existe um templo de pé e em funcionamento. E se Daniel está dizendo que o sacrifício contínuo será suspenso no meio da última semana, nós estamos falando de um templo que estará de pé e em funcionamento dentro da grande tribulação. Especificamente, os sacrifícios ocorrerão até a metade dessa semana.
em que, nessa primeira metade, o opositor ao Messias, que é conhecido como anticristo, né? Outros dizem anti-Mashiach, né? O opositor ao Messias. Na primeira semana, ele fará aliança com muitos governos, aliança com muitas nações. Ele será proclamado Messias pelo povo judeu, mas na metade dessa semana haverá uma traição. Na metade dessa semana haverá um versículo que será cumprido. Isso é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Rabi Shaul, o apóstolo Paulo, diz o seguinte: esse iníquo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer como Deus. Nesse momento, nesse iminente momento, o povo de Israel olhará para esse Messias que eles estão declarando como Messias e verá, mas ele está pedindo adoração, está se assentando no templo de Deus como se fosse Deus. Esse não é o meu Messias. Israel verá que aquele que eles estavam colocando como líder, na verdade, não era o Messias verdadeiro. E a partir daquela metade da semana, ele usa essas alianças que ele fez na primeira metade, traz todas as nações consigo para guerrear contra Israel. É o dragão buscando a mulher no deserto, né? É verdadeiramente um conluio das nações, como está dito lá em Zacarias, capítulo 14, uma guerra entre as nações e Jerusalém. E ali nós vemos exatamente esses acontecimentos se decorrendo dentro da segunda metade. Mas haverá ainda uma suspensão dos sacrifícios no templo. O próprio apóstolo Paulo diz que o anticristo vai se assentar no templo de Deus. Gente, se o anticristo vai se assentar no templo de Deus, é porque na grande tribulação, no momento em que o anticristo estiver se revelando, o templo em Jerusalém estará de pé e em funcionamento. E isso você precisa compreender que, inclusive, dentro da literatura judaica, agora falando da literatura judaica, o Maimônides, ele diz que o mandamento da construção do templo é um mandamento para Israel. Não é propriamente para o Messias, mas o mandamento da construção do templo é um mandamento para Israel. Israel deve construir o templo o quão rápido for. Não é preciso esperar o Messias. Veja isso, dentro do judaísmo tradicional, eles entendem que não é preciso esperar o Messias para que o templo seja reconstruído. Então, todos estão com uma expectativa para a reconstrução desse templo. E é daí que nós entramos dentro de instituições que surgem ao longo da história, que é como, por exemplo, o Instituto do Templo e todas as coisas que já estão sendo feitas para a reconstrução desse templo. Mas não sou eu que vou falar, vai ser o Rabino e vocês. Baruch Hashem, curtam bastante, compartilham. Vamos tentar bater as 100 pessoas aí hoje. Nos ajudem, você que está assistindo, encaminhe essa live para mais pessoas. Aí mesmo, através de um clique, encaminha para várias pessoas, por favor. Rav Yosef Baruch está com autoridade. Baruch Hashem. Um grande abraço a todos que estão conosco aí e reenfatizando aqui, por favor, compartilhe para que essa palavra possa chegar a outras vidas. Eu tenho certeza que está servindo tanto de agregar conhecimento, quanto também de despertamento, né? Pois os dias que estamos vivendo é a Harit Hayamim, últimos dias. Bom, diante de toda essa introdução maravilhosa que houve, você já entendeu sobre o santuário, sobre o Beit HaMikdash, sobre esse lugar santo, todo esse cenário profético também descrito aqui pelo Rosh Shmuel. Você já entendeu que Hashem projetou para o final, profeticamente, que tem que se repetir. Tem que se repetir. E vai se repetir de uma vez por todas. Não é? É como se no decorrer da história a gente está falando, vai acontecer, e quando chegar o momento certo de acontecer completamente, plenamente, aí chega a Geulah Shlemá, né? A redenção completa, a Geulah Leumi para Israel. O interessante, né, tudo o que já foi falado aqui,
Israel, desde que no ano 70 foi destruído e o Beit HaMikdash pelos romanos, a terra de Israel teve o seu nome mudado para Sírio-Palestina, e aí ficou Sírio-Palestina até, né, 1947, né, com a votação da ONU. E a própria cidade de Jerusalém foi transformada de Jerusalém, a cidade da paz, para a Hélia Capitolina, a capital do sol. Por que eu estou trazendo isso? Porque, de fato, todos esses séculos que passaram, esses milênios, nós tivemos um Israel jogado nas mãos das nações, dos impérios, dos reis. Quando nós vamos entrando na época um pouco mais moderna, nós vamos ter o evento da Primeira Guerra Mundial, que foi muito importante. A Primeira Guerra Mundial foi aonde terminou o domínio do Império Turco-Otomano, vamos dizer assim, né? A Turquia perdeu para a grande Inglaterra e a Inglaterra toma posse agora da terra de Israel. Então, isso foi importante? Muito importante, porque até mesmo Israel, né, estando de posse, sendo dominada pela Inglaterra, os judeus passaram a ter mais liberdade do que quando estava debaixo do domínio muçulmano. Então, passaram a poder orar nos lugares mais sagrados, mas mesmo assim ainda estava faltando alguma coisa, ainda estava faltando algo que seria muito importante para o cenário profético. Jerusalém, todavia, se encontrava de posse de administração muçulmana. O que vai ocorrer é que vai passar o tempo, chega a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto nazista impulsiona as nações do mundo a cumprir uma determinação divina, no qual está escrito no profeta Isaías, onde a gente diz que as nações se congreguem, que as nações se reúnam, traga os meus filhos do norte, diga ao norte dá e ao sul não retenhas, trazei os meus filhos de longe. E isso acontece. Nós vemos a reunião da ONU, a reunião de nações, que vai trazer o povo judeu de todas as partes do mundo para a terra de Israel. E isso com uma votação em 1947, onde tem no cenário profético uma representação extraordinária. Nós vamos entender que isso que ocorreu foi algo que os nossos avós, bisavós viram isso daí e participaram de um cenário profético muito glorioso. Então, o que acontece? Porém, ainda faltava alguma coisa. Na Guerra de 67, a chamada Guerra dos 6 Dias, Jerusalém volta para a mão dos judeus. E nesse conquistar da cidade de Jerusalém, onde o Cótel passou, o Muro das Lamentações, passou a ser de dominação judaica, né? Os judeus agora têm posse de Jerusalém, têm posse do Har Habayit, do Monte do Templo, onde estão as mesquitas, a mesquita de Omar e a mesquita de El-Aqsa, onde o templo estava construído. Ali agora os judeus têm direito de fazer o que quiser, mas por não ser o tempo profético disso acontecer, nós vamos ter Israel devolvendo a administração do Har Habayit, do Monte do Templo, para os muçulmanos, para a Jordânia, porém ainda com algumas restrições. Por que estou dizendo isso? Porque em 1987, primeiro que na Guerra dos 6 Dias, na conquista da cidade de Jerusalém, você pode ver fotos históricas onde o exército judeu entra no Monte do Templo e ali, depois de dominar o Monte do Templo, eles entram na mesquita. E há um general chamado Goren, o general Goren, ele entra com um Sefer Torah na mão. Isso é extraordinário, isso é profético. Né? E toca um shofar ali dentro, como se dissesse assim, é o sinal, está chegando a Geulah. Então, assim, aquele dia foi extraordinariamente importante, porque Deus... E se você observar nas fotos, né, você vai ver que o assistente dele, que é um Cohen, é o Ariel, Israel Ariel Cohen, que hoje é o administrador do que foi o quê? Né? Foi fundado em 1987 o Mahona Beit HaMikdash, o Instituto do Templo em Jerusalém. E o principal, né, participante disso tudo é esse Israel Ariel, que esteve ali participando da Guerra dos 6 Dias, principalmente dessa dominação, dessa conquista. Isso foi extraordinário, porque a partir desse momento surge o desejo, surge, né, essa inspiração de voltar a reconstruir, de voltar a reedificar tudo que era do Beit HaMikdash. Né? É o sinal da Geulah, vamos construir, vamos preparar. E o Mahona Beit HaMikdash, né, o Instituto do Templo, ele foi criado com essa finalidade, de se reproduzir, primeiramente, claro, né, passo a passo, pouco a pouco, as coisas sagradas do templo, dentro das determinações da Torá, das especificações das leis divinas,
e em harmonia com os comentários da Guemará, da Mishnah, da Lei Oral, ou seja, no objetivo de fazer tudo perfeitamente como era, dentro do que temos de tanto dos mandamentos de Deus, quanto de registros do que era do passado, né? Na visão dos sábios do passado que deixaram para nós. Bom, o que acontece? A partir daí, nós começamos a ver a reprodução dentro das qualificações kasher, dentro das especificações da Torá. Logo, isso que está sendo feito e já existe hoje, está num grau de santidade, tem uma grande kedushá. Não se pode dizer que não, né? Até estávamos comentando sobre esse templo agora que vai existir é o templo que o anticristo vai sentar. Então esse templo é profano? Não. Ele é santo. Yeshua disse, né? Quando você vê a abominação desoladora no lugar santo, então o lugar é santo. O que está sendo feito é para Hashem, para Kadosh Baruch Hu. É sagrado, é com todo carinho, todo amor, toda a perfeição possível. Então é sagrado. E a cada utensílio, cada coisa que já foi feito, já foi reproduzido, foi feito nas medidas conforme a Torá e a Lei Oral especifica. Então, queridos, de fato e de verdade, nós estamos vivendo um Aharit Hayamim com todas as letras. Ou seja, nos últimos dias com todas as letras. Nós já temos tudo preparado. Nós temos todos os utensílios que servem para auxiliar o santuário. Nós temos os utensílios mais sagrados, desde o menorá de ouro, a mesa dos pães, o altar de incenso, altar de sacrifício. Nós temos o Aron HaKodesh, uma arca que está sendo deixada como provisória, porque temos a informação hoje de que o Aron HaKodesh real, verdadeiro, ele também já foi encontrado. Mas isso daí é uma coisa para a gente falar depois com mais detalhe. Mas, mesmo que não ou que sim, nós temos ali uma réplica. Sim, diga. Você está dizendo que a Arca da Aliança ela já é encontrada, já está encontrada? E não são minhas palavras nem achismo meu, né? O rabino Israel Ariel, ali da administração do Instituto do Templo, falou que já foi achado e que está de posse. Isso é um assunto governamental. O governo selou isso, fechou e não deixa ninguém se envolver nesse assunto. Então, esse tema merece outra live. Sim. Isso é para outro momento. Tem mais coisas para se comentar. Mas o que é importante nesse momento, o que nos traz o despertamento é que está tudo pronto. Desde as roupas dos sacerdotes, principalmente do Cohen Gadol, o éfode, o peitoral com as pedras nas ombreiras, a mitra, tudo está feito de acordo com as leis. Nós temos os instrumentos, kinorot, nerot, tudo, as harpas, as trombetas de prata, de ouro, ou seja, shofarot. Nós temos todos os instrumentos musicais para os levitas. E uma coisa muito importante que foi também inicializado, existe, está em atividade, é uma coisa chamada Nezer Kehuná, ou seja, a coroa do sacerdócio, que é uma escola para Kohanim, onde estão ensinando desde as crianças, jovens e os próprios adultos de judeus vindos de todas as partes do mundo, que são da família de Arão, que são Cohen, que tem o sobrenome Cohen, estão sendo treinados para ali aprender a fazer os sacrifícios, oferecer as ofertas, tudo de acordo como tem que ser. Né? Ademais de tudo isso, nós já temos, isso que eu estou falando é oficial, isso existe, você pode buscar a informação, você vai encontrar. O Sanedrim, o Sinédrio, já foi estabelecido, já temos vários rabanim, vários rabinos que têm um peso de conhecimento, um peso de honra, de kavod na terra de Israel, que já foram selecionados para compor este Sanedrim. Então, assim, temos tudo já pronto, todo o cenário, porque para que a gente tenha a aprovação de um Beit HaMikdash, para que a gente tenha a aprovação de um serviço sacerdotal, precisamos do Sanedrim, precisamos do Sinédrio. E para efetivar tudo isso, depois dessa aprovação, nós precisamos da Pará Adumá, aquela vaca vermelha, onde é feito o sacrifício dela e as suas cinzas misturadas com água. Já temos essa Pará Adumá, inclusive, né, sendo criada no norte de Israel. Então, assim, está tudo pronto.
pronto, está tudo, o cenário já está montado. Nós tivemos, nesses últimos 2 anos, preste atenção nisso, nesses últimos 2 anos, nós tivemos uma grande movimentação do Mahona Beit HaMikdash, do Instituto do Templo, com turistas, judeus e não judeus, de todas as partes do mundo. Uma grande movimentação subindo ao Monte do Templo, ao Har HaBait, para ali visitar o lugar. Uma coisa que era impossível na época da dominação muçulmana. Judeu não podia subir, agora os judeus podem subir como caravana, sendo guiado pelo Instituto do Templo. E agora, essa é mais fresca, né? Há 1 ano atrás, temos 1 ano, período de 1 ano, já foi permitido o judeu orar no Monte do Templo, porque não podia orar. Né? Os judeus ficavam ali falando como se estivesse conversando, mas estavam orando. Né? Ficavam um virado para o outro falando, orando, mas como se estivesse conversando. Porque se fosse feita qualquer atitude de oração no lugar que, entre aspas, né, seria um domínio muçulmano, era preso. Só que agora não. Agora está podendo orar. Muitos judeus estão orando no Monte do Templo. Até movimentos que querem sacrificar ali, ou seja, sacrifícios já estão acontecendo. Outra coisa, você precisa prestar atenção, já vou terminando a minha parte. Sacrifícios já estão acontecendo. Não aconteceu sacrifício ainda ali em cima do Monte do Templo. Mas em outras partes, como há 2 anos atrás nós tivemos a inauguração do Mizbeach Zebahim, do altar de sacrifícios. Foi numa época de Hanukkah, fizeram essa inauguração ali na base dos muros. E nós já temos esse sacrifício que ele pode ser móvel, ele pode ser levado para qualquer lugar. Sabe o que isso lembra para a gente? Isso lembra que quando Zerobabel e o sumo sacerdote Yehoshua, que voltaram de lá com a permissão de Ciro para reconstruir o templo, primeira coisa que eles fizeram, o altar. Então, assim, a mesma coisa está se repetindo hoje. Já tem o altar. Sacrifícios já estão sendo ofertados. Mas tudo isso, claro, com um grau de exercício para uma possível inauguração do Beit HaMikdash, Bekarov Beyamenu, em breve em nossos dias. Baruch Hashem, nosso tempo já está chegando ao fim. Nós queríamos liberar para mais perguntas. A gente vai liberar aqui agora para 1 ou 2 perguntas, dependendo do tempo, para que nós possamos dar uma informação maravilhosa agora. Bom, muito obrigado a todos e eu quero já lhes informar que o que está acontecendo aqui nessa live, o que aconteceu semana passada, na live das mulheres, na terça-feira, é apenas uma fagulha sobre o que vai acontecer no curso da Yeshiva. O Rabino Yosef Baruch é o reitor da Deit Yosef University, uma yeshiva com estudos rabínicos pertinho de você. Rabino Yosef estudou em Israel, entende como funciona um conteúdo programático de uma yeshiva, entende como funciona todos os aspectos sobre a yeshiva. E aqui eu já quero a primeira pergunta. Anderson Pretocar 99. Ele pergunta, o anticristo, ele é judeu e grego, sim ou não? Então, eu deixo aí para o Rav, o Rosh, quem quiser responder. Nós temos só até as 20h55 para responder as perguntas. Quer responder, Shimon? Eu estou aqui, vou aprender do senhor, Rav. Quero aprender do senhor. Vamos lá. Então, de fato, precisa existir alguma ascendência judaica. Ele pode ser um judeu praticante? Pode. Também não necessariamente praticante. Ele pode ser, sim, um judeu de descendência. Quando você fala judeu e grego, ele pode ser grego, brasileiro, americano, europeu. Ele pode ser um judeu das nações, que nasceu na diáspora, mas ser um judeu. Isso é o que vai trazer mais conforto. Nós temos uma palavra de Yeshua para nós que é sensacional. Yeshua disse, eu vim no nome do meu pai e vocês não me receberam. Outro virá no seu próprio nome e vocês o receberão. Então, assim, isso é uma característica muito forte para nós entendermos que talvez não necessite de muita prova para ele ser aceito como Mashiach. Baruch Hashem. Temos uma outra pergunta aqui. Rosh Shmuel fica à vontade para responder essa pergunta. Vamos lá fixar o comentário. Está dizendo assim, os judeus lá em si não creem no Messias. Judeus messiânicos, sim.
E como fica essa relação com o templo dos judeus messiânicos? Terá algum serviço no templo? Rosh Shmuel? Essa é uma excelente pergunta. Eu acredito que a gente deve olhar também como aconteceu na época dos discípulos. Vocês sabem que depois que Yeshua morre e ressuscita, os discípulos permanecem em Jerusalém, recebem o Ruach HaKodesh, e em vários capítulos do livro de Atos é escrito que eles entravam no templo de Jerusalém e faziam as orações do templo. Muitos ali faziam parte, inclusive, de classes sacerdotais, continuavam fazendo a sua peregrinação no templo. O próprio apóstolo Paulo, ele faz uma viagem missionária e quando entra o período da festa, ele volta da Grécia para Jerusalém, que vai ser justamente onde ele vai ser preso, vai ser deportado para a Itália. Então, o que nós vemos? Nós vemos que os próprios apóstolos, depois que entrou a nova aliança, eles mantinham uma comunhão com o templo propriamente. Então, é o que foi explicado. O templo de Jerusalém é Kodesh, é sagrado. Agora, o que será feito nesse terceiro templo, que será uma profanação por parte do anticristo, isso é algo que vai trazer profanação sobre a casa sagrada de Deus. Nós, como judeus messiânicos, não vamos realizar sacrifícios de pecados, sacrifício pascual, porque sabemos que esses sacrifícios, todos eles são realizados na pessoa do Mashiach Yeshua, no seu sangue. Foi um sacrifício único para todas as coisas. Mas sabemos que lá não terá somente sacrifícios, mas terão também adoração ao Eterno através de salmos que Davi compilou. Haverá também outras cerimônias que podem ser realizadas dentro do templo, como o próprio Yeshua fez, quando ele fez a apresentação dele, o resgate de primogênito e todas as demais coisas. Então tudo isso sim pode ser realizado no templo por parte de um judeu messiânico. Baruch Hashem, estamos aqui chegando já ao final e eu gostaria de passar alguns minutos para o Rav Yosef Baruch falar mais sobre esse curso, sobre a Yeshivá, sobre os 4 níveis, os módulos, o que nós vamos aprender, por que é importante. O Rav Yosef está com toda a palavra agora para nos... Baruch Hashem. Veja, é uma oportunidade que a Hashem está nos dando de podermos oferecer, né, esse acesso à informação. Lamentavelmente, por muito tempo, as pessoas não tiveram acesso à informação. Agora estão tendo oportunidade à informação. E nós estamos com a Zit Yosef Yeshiva University trazendo essa oportunidade para você. Então, a Yeshiva ela vai se comportar dessa forma, trazendo 4 níveis, né? Baseamos nos 4 níveis de interpretação da Torá, Peshat, Eremes, Drash e Sod, né? Ou seja, cada um como em uma espécie... em um tempo de 1 ano. Então, o primeiro, nós estaríamos acessando toda a Torá, profetas escritos e a Brit Hadashah, ou seja, toda a Bíblia, né? No segundo ano, estaremos trazendo o Mishnah, ou seja, Shisha Sidrei Mishnah, as 6 ordens da lei oral. Né? No terceiro ano, seria Talmud babilônico, Talmud de Jerusalém, estudando ali todos os aspectos que envolvem também Yeshua. E no 4º ano, Sod, né? Que seria ali o segredo, também abordando sobre Kabbalah, tanto a Kabbalah boa quanto a ruim, para você entender o que é o bom e o que é o ruim, e os últimos dias, que seriam já um tema mais escatológico. Então, assim, dentro desse universo judaico-messiânico, nós temos um leque de informações para passar, para compartilhar com você. Não perca essa oportunidade, aproveite, pois está chegando agora a segunda turma, porque a primeira turma já tem sido uma experiência maravilhosa. Rosh Shmuel, 3 minutinhos. Baruch Hashem. Então, isso é um grande convite. Você tem essa oportunidade de começar o ano de 2022 estando matriculado numa escola rabínica, estando matriculado em uma escola que você vai ter conhecimento das escrituras em vários níveis de entendimento, especificamente dentro da cultura, da literatura, da história judaica. Então, isso é uma oportunidade que você não pode perder. Não são todos os meses e não são todos os anos que se abre uma turma em que se faz uma movimentação como está sendo feito aqui. Então, se você está ouvindo essas palavras, saiba que isso não é acaso. Saiba que o Eterno está te dando uma oportunidade. Verdade. Quando o Eterno está dando uma oportunidade para a gente, está nas nossas mãos se a gente vai aceitar ou se a gente não vai aceitar. Se a gente vai pegar essa oportunidade ou não. Então, entra em contato com os telefones que estão disponibilizados ali nas propagandas, nas imagens. Entre em contato, pergunta, tira as suas dúvidas, mas não deixe de participar dessa escola. É fundamental para o seu entendimento bíblico. Está escrito, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, esteja atento nisso. Busque o conhecimento da palavra do Eterno. Baruch Hashem.
Baruch Hashem, estamos aqui chegando ao final. Eu quero deixar as últimas palavras aqui. Muitas pessoas perguntam, puxa, uma sinagoga no meu estado, na minha cidade. Agora, você tem a oportunidade de estar mais próximo ainda do contexto original através da Yeshiva. Principalmente muitas perguntas aqui sobre escatologia, sobre arrebatamento. É uma oportunidade fantástica para você aprender mais também. E os mistérios, então, sendo desvendados, porque o Rabino Shaul, o apóstolo Paulo, livro de Romanos, capítulo 3, ele diz assim, o oráculo da palavra está com os judeus. E esse oráculo, ele está totalmente ligado à língua hebraica, a esse conhecimento maravilhoso que é desvendado pelo nosso rabino Yosef Baruch, por citações de vários rabinos da Idade Média, dos tempos áureos da Mishnah, e é muito conhecimento para todos nós. Semana que vem, nós teremos duas lives. A primeira, nós já sabemos o tema, que será sobre adoração. Nós iremos fazer nós três juntamente com a Isa Rios, uma excelente cantora, e nós estaremos aqui falando sobre a música na época do templo, a adoração no contexto genuíno, o que é de fato uma adoração, como estão as adorações nos dias de hoje, será que isso que está aí fora é adoração? Como diferenciar uma adoração em espírito e em verdade de uma adoração que não seja em espírito e em verdade? Então, na semana que vem, nós já temos a certeza desta live. E o outro tema, semana que vem, então, são duas lives. A de adoração e mais uma num tema que será discutido. Bom, eu quero agradecer ao Rosh Shmuel pela presença, Baruch Hashem, a Beit Miklat do Rio de Janeiro, ao Rabino Yosef Baruch também, Beit Miklat da Flórida, a todos da Sinagoga Emunah Shilemá e a todos vocês. Por favor, enviem-nos mensagens para inscrições, nós estamos prontos a responder. Na bio do Instagram, tanto do Rabino Yosef, quanto da Beit Miklat, quanto da nossa sinagoga, está um link para o WhatsApp. Dentro deste grupo de WhatsApp, teremos ali informações de preço, informações sobre módulos, cursos, materiais, sobre como vai ser. Então não perca, meus queridos amados irmãos. Que o Eterno vos abençoe, em nome de Yeshua Mashiach. Amém. Shalom, shalom. Shalom a todos. Grande abraço. Isso.